Olá, meus amigos. Nós vamos falar uns minutos sobre Jesus, sobre Páscoa, morte e vida e Calvário. Mas sobre a história dos sofrimentos, da dor e do sangue derramado por ele, a gente não vai falar. Nós vamos falar somente sobre o que isto tudo significa para nós 2000 anos depois. Você já parou para pensar? Você já refletiu sobre o que Jesus passou? Todo ano nós relembramos a Semana Santa. Todo ano nós comemoramos a Páscoa. E o que fazemos nesse período? Trocamos apenas ovos de Páscoa? Falamos para os nossos filhos que o momento é de alegria porque o coelhinho da Páscoa vem nos trazer ovinhos de Páscoa? Vamos então refletir um pouco mais e saber o verdadeiro significado da Páscoa e por que Jesus, por que ele teve que passar por tudo isso. Neste vídeo nós vamos fazer você refletir um pouquinho, ok? Vem comigo. A história de Jesus, todos nós conhecemos. Ele teve 12 apóstolos e apenas um o traiu. Foi Judas, o Iscariotes, quem entregou Jesus aos guardas do Sinédrio. Judas identificou Jesus aos guardas com um beijo no rosto, o beijo da traição. A partir daí, a jornada de Jesus desde o Getsêmani até o Gólgota foi de martírio. Jesus passou por momentos de humilhação diante dos doutores da lei no Sinédrio com Caifás e depois de violência na casa de Pôncio Pilatos. Depois disso, mais violência. Ele foi cuspido, recebeu uma coroa de espinhos, carregou uma cruz e nela foi crucificado. Mas eu quero falar sobre outras coisas que estão contidas na narrativa dessa história. A humildade de Jesus, a submissão às leis de Deus e o seu imenso amor. Voltemos no momento da sua prisão, quando um guarda se aproximou de Jesus e ele teve a orelha cortada por uma espada, a espada de Simão Pedro. A reação de Jesus foi de compaixão para com o soldado. Ele reprovou a atitude de Pedro e curou a orelha do soldado. Jesus não revidou a violência com mais violência, mesmo sabendo que seria preso. E assim foi. Quantos de nós se mantém na calma durante uma situação desfavorável e deixa ser agredido sem agredir? Quem em sã consciência, ainda por cima, ajudaria a pessoa que acabou de nos agredir? Jesus aqui nos deixa um recado de mansidão e bondade para com o próximo, mesmo que o próximo seja o nosso inimigo. Neste momento, podemos estar de frente a uma pessoa que deixa os maus sentimentos dominarem ela. A cólera, o ódio, etc. Tudo isso pode nos dominar e podemos cometer um ato de violência. Se nós não nos controlarmos, podemos machucar alguém. E Jesus sabia disso. No seu autocontrole, repreendeu o seu discípulo. Ao seu verdadeiro agressor, ele ofereceu a cura para o seu ferimento. Não é interessante? Na verdade, quem foi o verdadeiro agressor foi Pedro. Mas que fez aquilo
apenas pensando em ajudar Jesus, mas foi reprovado. Outra passagem, que também deve ser lembrada e refletida, é a passagem da oração de Jesus junto aos seus apóstolos no Horto das Oliveiras. Jesus sentiu peso sobre tudo que ele iria passar, sentiu que talvez pudesse falhar, e no momento pediu para que Deus afastasse o cálice. Depois, orando, se confortou e assumiu o que iria vir para ele. Deixou que a vontade do Pai fosse maior do que a sua própria vontade. Quantos de nós já passou por problemas nesta vida e já chorou uma noite inteira? Quantos de nós já nos desesperamos com a situação e até esbravejamos contra Deus? Nesta passagem, Jesus mostrou-se resignado com tudo o que iria acontecer com ele. Ele não mereceu nada daquilo. Jesus é de um espírito puríssimo e não precisava resgatar nada com tanto sofrimento. Ele mesmo assumiu o seu fardo para mostrar para nós que nós devemos assumir os nossos problemas, os nossos fardos. Devemos orar nas aflições da vida e deixar que a vontade de Deus se estabeleça. Cada um de nós tem um plano nesta vida. Se sofremos, é porque merecemos. Deus está sempre conosco, como um pai que ama o filho e por isso o repreende. É como na parábola do filho pródigo. Devemos perder tudo para depois darmos o verdadeiro valor para as coisas que deixamos para trás. Com os nossos problemas é a mesma coisa. É o alerta que vem até nós, nos obrigando a mudarmos de verdade, até que vençamos os nossos problemas. Devemos então ter a resignação e buscar a mudança. A mudança necessária, seja de temperamento, seja de comportamento e até de pensamento, para vencermos esses problemas. Uma simples oração contrita, que venha do fundo da nossa alma, vai fazer muita diferença na sua vida. Outra passagem é quando Jesus cai mais uma vez, quando ele está a caminho do Gólgota. E os guardas obrigam um homem que estava por ali, observando Jesus, obrigam esse homem a ajudar a Jesus carregar a cruz. Esse homem somente ajudou porque foi obrigado. Os guardas pegaram ele e obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus. Ele não foi ajudar Jesus por vontade própria. Aquele homem sentiu vergonha por estar levando a cruz de um criminoso. Aquele homem estava preocupado consigo mesmo, com o que as outras pessoas que estavam ali iriam falar sobre ele. Mas ele carregou a cruz de Jesus, enquanto Jesus se recompunha. Ele carregou. Embora não fosse a vontade dele, o homem ajudou Jesus. E quando esse homem devolveu a cruz para Jesus,
recebeu um olhar de agradecimento do qual esse homem jamais esqueceu. Mesmo Jesus, sabendo que aquele homem não estava ali porque ele queria ajudar, mesmo assim, Jesus agradeceu do fundo do seu coração. Isso nos ensina que as oportunidades para fazer o bem, elas surgem inesperadamente, quando não estamos preparados, quando nós não nos sentimos preparados, quando não queremos ajudar também. Devemos perceber que existem muitas pessoas precisando de muita ajuda, precisando da nossa ajuda, do nosso apoio moral, mesmo quando nós estamos para baixo, de um sorriso, mesmo quando estamos tristes, de companhia, mesmo quando queremos solidão. Quando fazemos o bem além da nossa vontade, estamos fazendo como o homem que carregou a cruz de Jesus. Para finalizar, lembremos do momento da crucificação, quando quase tudo está consumado. Depois de muito martírio, cansaço, dor moral e dor física, acontece o momento da conversa com os dois ladrões. Um o acusou e o outro o aceitou como um modelo a ser seguido para a salvação da sua alma. Jesus abençoou a um e perdoou ao outro. Também, depois de ser trocado por um prisioneiro na casa de Pilatos, ele perdoou a multidão. Perdoou o soldado que o feriu com uma lança. E também perdoou aquele soldado que lhe deu vinagre para beber ao invés de água. Depois de tudo, e antes de voltar para o Pai, ele perdoou a todos. Quantos? Quantos você já perdoou na sua vida? Meus queridos, finalizo este vídeo puxando a sua reflexão para essa Páscoa. Lembremos do Jesus vivo e que nos deixou o seu legado para seguirmos. É momento de renovação, de conversão e de transformação. Este é o verdadeiro significado da Páscoa. Nos vemos na próxima. Muita paz.